No vídeo passado, a gente falou bastante sobre o modelo de autenticação baseado em JWT com username e password, e é extremamente importante você entender como que funciona essa parte conceitual, e se você tem interesse na parte prática também, a gente desenvolveu um microserviço no vídeo passado, implementando todo esse fluxo aqui de autenticação com Access Token, Refresh Token. Porém, hoje em dia, é mais importante ainda entender como que funciona os frameworks de autenticação e autorização mais modernos, utilizando o OpenID Connect e o Auth2. E se você já tentou estudar isso daqui anteriormente, provavelmente já se deparou com diversos jargões, como Authorization Server, Resource Server, que podem ter tornado as coisas um pouco mais complicadas do que elas parecem. E nesse vídeo você vai entender tudo sobre esses frameworks aqui, sobre esses protocolos, a história do Auth, quais problemas ele resolve, como ele evoluiu e também, onde que o OpenID Connect entra nessa história. Porém, antes da gente falar desses carinhas aqui, é importante a gente entender como que as coisas funcionavam antes do OAuth, e a internet tinha um enorme problema de segurança que era até considerado normal na época, onde todos os aplicativos que precisavam integrar com outros utilizavam um flow chamado de Resource Owner Password Credential, que isso aqui é apenas um termo para dizer que um aplicativo precisava da sua senha para acessar um recurso que vivia em outro aplicativo. Então imagine o seguinte cenário: você acabou de descobrir um aplicativo novo que ele promete organizar todas as suas redes sociais em apenas um único lugar. Porém, para você fazer essa integração, você precisaria dar o seu usuário e senha de cada um deles diretamente para esse app, para que ele conseguisse se autenticar no seu lugar e pegar todas as informações necessárias. Então você não tem token, você não tem escopo, você não tem nenhuma restrição. E eu nem preciso explicar todos os problemas dessa estratégia. Ninguém deveria compartilhar suas credenciais para outros serviços, pois isso daria total controle sobre o que esse serviço poderia fazer nas suas redes. Você não tem um read-only access. A única forma de você revogar o acesso desse aplicativo seria apenas trocando sua senha de cada um deles, e caso tivesse algum vazamento dos dados, outras pessoas poderiam potencialmente descobrir todas as suas senhas. Então, antigamente era realmente um tudo ou nada. E é aí que a gente entra no OAuth, que prometeu resolver o compartilhamento de credenciais com a introdução de tokens. O OAuth 1.0 ele foi a primeira tentativa de resolver esse caos da autorização que existia na web antigamente, e lá em 2007 os desenvolvedores do Twitter e de outras empresas olharam esse sistema aqui e falaram: chega, isso daqui é uma bomba relógio. E a ideia era muito simples, A ideia do OAuth é simplesmente permitir que os apps acessem dados sem precisar da sua senha. E o fluxo funcionava mais ou menos da seguinte forma, Você tem ali o user, que é você, o próprio usuário, o client, que é a aplicação que você está acessando, e o resource server, que é a aplicação que contém os dados que você quer fazer a integração. E para você iniciar esse fluxo aqui, você começava uma integração entre esses dois serviços. O app client pedia um request token ao servidor que guardava os seus dados. Esse servidor retornava uma request token ali, URL, que você utilizaria ele para aprovar esse pedido em uma tela separada, geralmente no navegador. E uma vez aprovado, o app trocava esse token temporário que você autorizou por um access token que de fato dava acesso ali aos recursos do servidor. E aí você poderia utilizar esse token para acessar as rotas protegidas. Isso daqui é uma forma bastante simples e resumida, Tinha vários sistemas de segurança aqui por detrás dos panos, como assinatura digital, criptografia para garantir que ninguém estava falsificando a requisição. E obviamente o Twitter foi um dos primeiros a adotar esse fluxo do OAuth 1. Isso daqui foi uma revolução. Na época, pela primeira vez, um app poderia fazer algo no seu lugar, como postar um tweet, por exemplo, sem nunca ver sua senha ou precisar das suas credenciais. Você poderia revogar o acesso quando quisesse, as permissões eram mais granulares e a web ficou muito mais segura. E o único problema disso daqui era que o OAuth 1.0 era extremamente difícil de ser implementado. Cada empresa fazia de um jeito, dava errado o tempo todo, não funcionava direito com apps mobile, SPA ou IoT device também, como televisões, porque esse protocolo aqui dependia de redirecionamentos e de secrets no lado do cliente, o que não faz sentido em apps que rodam diretamente no seu dispositivo, porque o lado do cliente nunca você vai poder guardar valores sensíveis. Então a indústria precisava de algo mais simples, mais flexível e que realmente funcionasse na prática, Então é aí que entra o OAuth 2.0. Ele surgiu lá em 2012 por uma organização chamada Internet Engineering Task Force, Foi essa organização que lançou o OAuth 2.0, e ele é uma completa reescrita focada em simplicidade e flexibilidade
flexibilidade do OAuth 1.0. Então ele manteve o mesmo espírito do OAuth 1.0, né? Acesso seguro, sem senha, porém ele mudou completamente a forma que era implementado. Era mais fácil de utilizar, funcionava com diferentes tipos de apps e integrava melhor com a maioria dos identity provider também, né? Então agora a gente vai entender um pouco das terminologies, um pouco dos conceitos básicos. A gente tem o Resource Owner, que é você, o próprio usuário, dono dos dados protegidos. Depois você tem um Client, que é o app que quer acessar esses dados. O Authorization Server é onde o usuário faz login e concede a permissão. O Resource Server seria a API que guarda os dados e em muitos dos casos, esses dois carinhas aqui vai ser a mesma entidade, né? Então, por exemplo, você tem autenticação com o Google e você pode querer utilizar um recurso do Google do usuário, né? Tipo um Google Calendar ou Google Drive. Então, nesse caso, os dois seria a mesma entidade. E por último, a gente tem o Access Token e Refresh Token, que a gente já falou bastante sobre eles dois no vídeo passado, que resumidamente seria a chave de acesso temporária que o cliente vai utilizar. E o mais legal aqui do OAuth 2.0, né, que ele é extremamente modular, ele tem diferentes tipos de flow para cada um tipo de cenário. A gente não vai falar sobre cada um deles aqui, mas resumidamente o Client Credential seria para machine to machine, né, que é ideal para comunicação entre serviços back-ends, onde eles podem utilizar um client ID e um client secret para pegar um token, né, então não tem nenhum usuário no meio. O Implicit Flow é considerado deprecated, né, ninguém mais utiliza ele hoje em dia. Ele foi criado inicialmente para SPA e aplicativos mobile, mas o problema dele era que o Access Token era enviado direto no redirecionamento. Então, caso alguém conseguisse interceptar ali a requisição, teria acesso ao Access Token. Então, por questão de segurança, a recomendação atual é utilizar o Authorization Code com o PKCE, que a gente já vai falar sobre ele. O Authorization Code ele é o mais utilizado hoje em dia, ele é o mais utilizado, o mais seguro, é baseado em redirecionamento também, só que quando você utiliza esse PKCE, ele adiciona uma medida extra de segurança e a gente já vai visualizar como ele funciona em um diagrama. E por último aqui, a gente tem o Device Authorization, que ele é perfeito para dispositivos que não tem teclado ou navegador, né? Tipo televisão, onde o usuário escaneia um QR Code ali, utilizando o celular, enquanto o dispositivo, como a televisão, fica esperando ali, fazendo a requisição no Authorization Server, esperando a autorização. Então, cada flow desse resolve um problema específico e foi essa flexibilidade que fez o OAuth 2 dominar completamente o mercado. Então, agora a gente vai entender passo a passo como é que funciona o flow de Authorization Code aqui com o PKCE, já que ele é o mais utilizado. Então, novamente aqui a gente tem nossas 4 entidades, né? O Resource Owner, que é o usuário em si que é dono dos recursos protegidos, o Client, que é o aplicativo que está tentando acessar esses recursos, o Authorization Server, que é responsável pela identidade, e o Resource Server, que é o que guarda ali os dados protegidos, né? Então, novamente, o usuário vai iniciar o login aqui pelo lado do cliente, né? Pela aplicação. A aplicação vai gerar um Code Verifier e um Code Challenge, que é tipo um segredo temporário exclusivo que apenas o cliente conhece, e ele vai utilizar isso aqui depois para provar que ele foi o mesmo app que começou esse fluxo aqui de autorização. Após isso, o cliente vai enviar uma Authorization Request para o Authorization Server, né? Isso aqui vai incluir diversos parâmetros como o próprio Code Challenge, uma Redirect URI, escopo e vários outros parâmetros aqui que podem ser passados adicionalmente. Depois disso, o Authorization Server ele vai responder com a URL de login, onde o cliente vai redirecionar o Resource Owner para ele poder autenticar e dar o consentimento. O usuário vai fazer o login e aprovar o acesso. E se der tudo certo, o servidor vai enviar um Authorization Code de volta para a URL de callback que a gente especificou anteriormente aqui pelo app, né? E esse código aqui, né, esse Authorization Code, ele até pode ser interceptado, mas sozinho ele não serve de nada porque agora a gente tem um conceito de Code Verifier, né? Então agora o cliente ele vai utilizar tanto esse Authorization Code quanto também o Code Verifier para poder trocar isso daqui por um Access Token. Então agora o Authorization Server ele vai comparar tanto esse Code Verifier aqui, né, quanto o Authorization Code, e se eles baterem, está provado que o mesmo cliente que iniciou esse fluxo aqui é o mesmo cliente que está finalizando. E aí os tokens, né, depois de fazer essa validação, vão ser emitidos com sucesso para o lado do cliente. E aí a gente vai ter aqui, a gente vai poder pegar o ID Token, que a gente já vai falar sobre ele, Access Token e Refresh Token, se suportado pelo Authorization Server. E agora a gente já pode acessar os recursos protegidos aqui no lado do Resource Server. E por todos esses motivos aqui que a gente acabou falando, né, é simples de implementar, é consistente, funciona bem para web, mobile, back-end, IoT, para todo tipo de aplicativo, integra fácil com a maioria dos identity providers, né, como Google, Facebook, Microsoft, GitHub. Então por isso que essa estratégia aqui do OAuth 2 acabou dominando o mercado, né, com uma estratégia oficial para dar acesso a 2 serviços
diferentes. A única fraqueza desse framework aqui, que gerou bastante confusão na época que ele lançou, é que não tem uma maneira da gente autenticar o usuário. E aí vários se perguntaram, né, se o OAuth era para login ou apenas, na verdade, só para acessar os dados. E foi esse questionamento, na verdade, né, que levou ao nascimento do OpenID Connect, que é basicamente uma camada em cima do Auth2, que finalmente trouxe a identidade para a conversa. Então, basicamente, o OpenID Connect ele responde à pergunta de quem é o usuário. Então, enquanto o Auth2 é sobre autorização, né? Este app tem permissão para acessar este recurso. O OpenID Connect é sobre autenticação. Esse daqui é o Gabriel e ele acabou de fazer o login. E resumidamente, o OpenID Connect ele é uma camada de identidade em cima do Auth2. Ele permite que os aplicativos verifiquem quem é o usuário. E um grande benefício dele é que ele utiliza o mesmo Authorization Code Flow que a gente acabou de ver. Porém, ele só passa uns escopos extras ali na hora da requisição para pedir o OpenID, o e-mail e o profile, né? Para pegar as informações do usuário. Ou seja, a única coisa que vai mudar ali é que ele vai adicionar um ID token na hora que você receber a resposta do Authorization Server, que aí você vai conseguir utilizar esse token para pegar as informações do usuário, né, como nome, e-mail, e também os Authorization Server vai ter um endpoint extra, né, para pegar as informações do usuário, né, para assim você consegue pegar mais dados do perfil. Então, se a gente voltar para o nosso diagrama aqui, esse ID token que é retornado do Authorization Server é a única coisa de diferente que vai ter nesse fluxo, né? Se você não querer o OpenID Connect e quiser fazer apenas uma autorização, você iria receber apenas esse Access Token e Refresh Token, mas se você quiser fazer a autenticação do usuário e saber quem é o usuário, você pede aqueles scopes extras ali que vai receber tudo isso dentro desse ID token. Outra coisa incrível do OpenID Connect também é que ele torna possível o Single Sign-On, que é basicamente uma maneira dos usuários efetuarem um login apenas uma vez e depois eles conseguem acessar vários aplicativos diferentes sem se autenticar novamente. Então, por exemplo, você vai fazer a autenticação ali no seu Identity Provider, né? Como bora utilizar o Google, por exemplo. E sempre que você for acessar os aplicativos de dentro do Google, você não precisa ficar repetindo o login. Então você vai poder acessar o calendário, o seu e-mail, o YouTube, Google Drive e vários outros serviços do Google. E é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês aqui hoje, né? Extremamente importante a gente entender esse conceito de Auth2 e OpenID Connect, especialmente para vocês que desenvolvem aplicativos modernos. E se você quiser ver tudo isso daqui funcionando na prática, né? No código, utilizando alguma ferramenta como Keycloak ou Auth0, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo para vocês demonstrando na prática como que isso daqui tudo funciona, valeu? E se você assistiu até aqui e gostou desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar aqui nos comentários e se inscrever no canal que vai me ajudar bastante, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.